Neste domingo, 1º de agosto, milhares de brasileiros foram às ruas em manifestações de apoio ao voto impresso auditável para permitir a transparência nas eleições em 2022. A hashtag Brasil pelo voto auditável ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. A maior parte da imprensa, no entanto, não noticiou a manifestação ou apenas divulgou notas breves sobre o tema. Foram registrados atos em quase todas as capitais e em dezenas de cidades. As maiores manifestações foram no Rio de Janeiro, em Brasília e em São Paulo. Por aqui, a Avenida Paulista recebeu uma multidão, como mostram as imagens. Começo essa com você, Guilherme Fiuza. Suas impressões a respeito dessa mobilização de ontem, Fiuza? Como se esperava, a população no país inteiro, dá para dizer, porque multidões muito grandes, né? Nas maiores capitais, muitas cidades no interior. A população brasileira foi às ruas porque está preocupada com a lisura da eleição do ano que vem. Isso é uma situação muito simples de se entender, não há essa complexidade que alguns tentam sugerir que haja. Está aí demonstrado, essa matéria não surgiu do nada como um capricho ou como uma paranoia. Essa matéria surgiu das evidências técnicas da vulnerabilidade do sistema eleitoral brasileiro, da necessidade, como atestado pela Polícia Federal e, no final das contas, pela Comissão de Constituição e Justiça que elaborou e aprovou essa PEC, sobre a possibilidade de se fraudar o sistema e a necessidade de se auditar, porque não há a possibilidade de auditagem na forma atual. Se, eventualmente, uma urna é desviada na sua forma de funcionar, se eventualmente uma urna é batizada, o que ela imprime, aquela sessão eleitoral vai imprimir o erro. Infelizmente, Vitor, nesse dia histórico, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma informação de que o voto no Brasil já é auditável, citando esta impressão. Isso é uma informação falsa. O que está se propondo, e que é um sistema que existe, que não será inventado pelos brasileiros, é que você possa, ao votar, ver a comprovação impressa do voto registrado, né? Se houver uma malversação qualquer da urna, o voto será erroneamente registrado. Então, isso é uma questão, é uma demanda da sociedade. A sociedade está preocupada, principalmente porque ela vê os juízes da eleição, né, pertencendo à mesma corte judiciária que reabilitou um candidato, já posto como candidato, que é um ex-presidente da República condenado por corrupção. É claro que isso está evidente como um motivo de suspeita. E a população foi, num dia histórico, de forma numerosa, de forma eloquente, às ruas, no Brasil todo, pode-se dizer. Quantas manifestações na história do Brasil tiveram o tamanho das manifestações do 1º de agosto de 2021? Não são tantas. Mas assim como aconteceu no dia 1º de maio de 2021, uma manifestação gigantesca que trazia também o pedido por liberdade contra os lockdowns autoritários e totalitários, havia também já o pedido pelo voto auditável e por eleições limpas. E tanto no 1º de maio quanto no 1º de agosto, a grande imprensa não viu. Ela, como você já mencionou, veículos registraram, né, a manifestação, alguns outros ficaram sem esta notícia
na sua primeira página, por exemplo, durante o protesto, o que eu não considero que possa ser boa-fé. Não pode ser boa-fé. Você tem milhões de pessoas nas ruas no Brasil ao mesmo tempo por um único motivo, né, com um único pedido. Isso não está na primeira página de um site noticioso, não pode ser boa-fé. Isso agrava as preocupações, porque mostra que existem, como a gente viu, de uma parte da imprensa e da própria justiça eleitoral, o desejo de negar a possibilidade desse aprimoramento de segurança sem fundamentar, né, esta aversão. Né? No caso da justiça eleitoral, mentindo. E no caso da imprensa, omitindo. Não é um bom ambiente, a população tem todas as razões para ficar ainda mais preocupada e projetar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e na comissão especial que está para votar esta matéria, a sua expectativa de que a democracia seja respeitada e que aquela comissão que recebeu interferência externa, como todos sabem, influência de integrantes do STF, para ter uma troca de membros e uma mudança, uma guinada na sua posição pelo voto auditável, a população espera que seja restituída a idoneidade desta comissão para que ela vote o aprimoramento da segurança eleitoral no Brasil. Se isso não for feito, o ambiente não será bom, não será seguro para as eleições de 2022. Bom, e ainda sobre os atos desse domingo, mais um destaque: os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, assim como o atual presidente Luiz Roberto Barroso e o vice-presidente Edson Fachin, divulgaram uma nota nesta segunda-feira em que defendem o sistema eleitoral vigente no país desde 1996. No documento, assinado por 18 ministros que presidiram a instituição desde a redemocratização em 1988, o voto impresso auditável, defendido por boa parte da população, é classificado como um mecanismo inadequado para garantir a segurança das eleições. Diz a nota: o voto impresso não é um mecanismo adequado de auditoria a se somar aos já existentes por ser menos seguro do que o voto eletrônico, em razão dos riscos decorrentes da manipulação humana e da quebra de sigilo. A contagem pública manual de cerca de 150 milhões de votos significará a volta ao tempo das mesas apuradoras, cenário das fraudes generalizadas que marcaram a história do Brasil. Os magistrados afirmam que as legislações produzidas pelo Congresso Nacional e pelo TSE foram responsáveis por eliminar um passado de fraudes eleitorais que marcaram a história do Brasil no Império e na República. O texto ainda enfatiza a realização de eleições livres, seguras e limpas como a essência da democracia. Zé. Olha, essa última frase do Fiuza, ela é real e me preocupa muito. A história de não será um bom momento se não houver o voto impresso. Isso é verdade. Não haverá um bom momento se o voto não for impresso. Porque o debate em torno desta emenda da deputada Bia Kicis ficou tão intenso, né, de que eu acho que não dá mais para recuar. É preciso ir em frente e decidir. Isso porque, na minha opinião, não precisa ficar buscando dado técnico que não existe. É só o Congresso decidir. O Congresso é eleito exatamente para tomar essas decisões. O Congresso discute, decide, e o que o Congresso decidir, os deputados e senadores, tem que ser aplicado. É assim que se faz a democracia. Eu não entendo o motivo de tamanha pressão e um debate tão assodado. Já houve tantas eleições, esta reação aí de todos os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, que foram ministros do Supremo Tribunal Federal, todos eles assinaram a nota em defesa, principalmente da instituição TSE e da urna eletrônica. Acontece que o presidente Jair Bolsonaro não coloca a urna eletrônica como uma possibilidade de erro, não. Quer o voto impresso apenas para complementar, para dar mais segurança, né? Não há nenhuma comprovação ou indicação de que poderia haver fraude na urna eletrônica. Acho que todos os partidos, eles falharam ao não fiscalizar. Tem que fiscalizar e eles recebem para isso.
recebem dinheiro, tanto do fundo eleitoral como o fundo partidário, exatamente para fiscalizar. Gosto dessas manifestações. O povo na rua é importante, deixa os políticos bem ativos e alertas. E eu fui nessa manifestação de domingo aqui na Esplanada dos Ministérios e é visível a diferença. Quando eu digo povo, manifestações dos dois lados, e é visível a diferença. O pessoal que veio domingo em apoio ao presidente Bolsonaro e pelo voto impresso, né, o voto em papel, isso aí dá uma força muito grande, porque são famílias, são pessoas que saem de casa no domingo sagrado ali de encontro familiar para fazer um ato de uma manifestação, e eles devem ser levados a sério por isso. Do outro lado, no Congresso Nacional, as indicações que eu tenho é que não muda, né? E tudo leva a crer que essa emenda será rejeitada na comissão especial. Não tem mais prazo, né? Preciso estar com esse material promulgado, e é o Congresso que promulga, até outubro. Quer dizer, é muito difícil aprovar uma emenda à Constituição em tão curto espaço de tempo, se não houver um grande acordo, e esse grande acordo não existe. Os presidentes dos partidos também já vieram a público dizer que não muda muito, mas entendo que esse assunto deve continuar a ser discutido, porque não se trata de um debate técnico, e sim de um debate político. É assim que se faz um modelo de eleição. A eleição precisa convencer ao perdedor e ao vencedor. E, estranhamente, no Brasil, convenceu o perdedor, mas não convenceu o vencedor. Diga, Ana. Bom, a gente tem que partir sempre da premissa aí de que não há provas, né, em relação às fraudes nas nossas urnas eletrônicas, porque o nosso sistema é inauditável e inaferível, né? Tanto é que foi exatamente isso que foi colocado no relatório final do próprio PSDB em 2015, quando eles tentaram auditar aí de várias formas as nossas urnas eletrônicas. Essa falácia do TSE e de ministros como Barroso, Alexandre de Moraes, Fachin, que há 2 semanas chamou a vontade do povo de querer mais uma camada de transparência de pré-fascismo, novo coronelismo, estado de exceção. É uma desconexão absurda, né, Vitor, com a realidade do brasileiro, que o brasileiro quer. O brasileiro não está pedindo para trocar 180 graus aí o nosso sistema eleitoral, está pedindo um pouco mais de transparência, o que é muito justo, né? Nós vimos aqui nos Estados Unidos a eleição de 2020, a gente não vai cansar a beleza aqui da nossa audiência, chover no molhado e falar tudo de novo, mas aqui nos Estados Unidos, 20 estados já passaram legislações estaduais para mais transparência e mais segurança nas suas eleições, ou seja, nenhuma fraude foi provada até hoje, porque várias cortes, principalmente a Suprema Corte Americana, não aceitou os indícios e os processos em relação à eleição de 2020, mas seguro morreu de velho, e aí os estados já passaram, 20 estados já passaram aí as suas leis. Preocupa bastante esse período pós-eleição, né? Quando há indícios e suspeitas de fraude, a gente está vendo isso aqui nos Estados Unidos. E uma pergunta, Vitor, se eles têm tanta certeza dessa dianteira aí folgada nas pesquisas do presidiário, do ex-presidiário aí corrupto Luiz Inácio Lula da Silva, qual o medo de mais uma camada de transparência nas nossas urnas eletrônicas, né? Para finalizar, Vitor, vamos lembrar as pessoas e também o próprio TSE e o Barroso que essa falácia aí de que já existe auditoria não é verdade. Não existe auditoria na viagem do voto da urna eletrônica até o boletim de urna. Então, a gente vai ser chato, a gente repete aqui 1000 vezes, não tem problema. A convite do TSE, o relatório da Polícia Federal, em 2016... O presidente Jair Bolsonaro nem pensava ainda na candidatura. O que foi colocado nesse relatório da Polícia Federal, a pedido, a convite do TSE, em relação a investigações sobre nossas urnas eletrônicas. Vamos lá. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor
e a contabilização de voto no boletim de urna. Ou seja, o Barroso dizer que não, a auditoria sim, está lá, ao final de cada sessão eleitoral, está lá o boletim de urna. Esse não é o problema. Nós queremos a idoneidade na viagem do voto, o voto que sai da urna ser o mesmo que entra no sistema.